Diário de um Bruto 003. Esse vai ser gratuito, eu não vou cobrar esse vídeo. Bom, o projeto Diário de um Bruto, ele começa numa transição que eu estou fazendo dentro do supravivencialismo, dentro da pousada biocoletiva, isso é dentro do meu viver, dentro do meu projeto de vida. Eu já fiz 2 diários de um bruto, o 1 falando sobre Alzheimer principalmente, o 2 sobre uma curiosidade do Airbnb que eu cuidei, 2 atividades que eu fiz recentemente aqui no Rio de Janeiro, mas tudo isso uma preparação porque o diário de um bruto mesmo vai ser as minhas atividades dentro de autobioconstrução, na pousada biocoletiva, somado a minhas reflexões supravivencialistas, ou seja, é uma forma de eu ir conceitualizando o supravivencialismo no meu cotidiano, no meu fazer, no meu viver. Para isso eu vou cobrar, e estou cobrando, e agora eu vou até aumentar um pouco, vai ficar no valor de 1 teso, a minha moeda. Então o que acontece? Nesse eu quero ler uma carta, que foi muito interessante para mim quando eu conheci ela, uns 30 anos atrás, ou mais de 30 anos atrás, eu conheci esse texto, e nas lembranças de Facebook acaba aparecendo várias vezes ela, eu vou ler ela hoje, Dia dos Namorados, para depois falar um pouco sobre essa minha transição, de porque a minha vida toda quase eu fui anarquista, desde a minha adolescência, o final da adolescência, até agora, na pandemia, 2020 em diante, que eu comecei uma transição que eu nomeei de supravivencialismo no meu trabalho, e venho desenvolvendo ideias novas, conceitos novos, que estão remodelando a Soma Eu, que era um projeto já mais antigo, mas ficou estagnado. Porque eu estava trabalhando com turismo aqui em Visconde de Mauá, e mexendo no meu terreno, brincando com o meu terreno. Agora é hora de uma brincadeira mais radical, botar mais a mão na massa, como eu falaria, mãos na terra. Então, o que acontece? Eu vou ler a carta, que é um texto, de uns 3, 4 minutos de leitura, menos de 4 minutos, e depois eu continuo essas explicações aqui sobre esse contexto maior. Óculos de véio, óculos de leitura, vista cansada. Carta de Bakunin ao irmão Paulo. Eu também tenho um irmão chamado Paulo. Mais uma coincidência, dentro de outras subjetivas que eu faria da carta. 29 de março de 1845, ou seja, já passou 180 anos de que ele escreveu essa carta. Continuo a ser eu próprio, como antes, inimigo declarado da realidade existente, só que com uma diferença. Eu parei de ser um teórico, eu venci, enfim, em mim, a metafísica e a filosofia, e a entreguei-me inteiramente, com toda a minha alma, ao mundo prático, ao mundo dos fatos reais. Acredite em mim, amigo, a vida é bela. Agora tenho pleno direito de dizer isto porque parei há muito tempo de olhá-la através das construções teóricas e de conhecê-la somente em fantasia, pois experimentei efetivamente muitas das suas amarguras, sofri muito e entreguei-me frequentemente ao desespero. Eu amo, Paulo, amo apaixonadamente. Não sei se posso ser amado como gostaria que fosse, porém não me desespero. Sei, pelo menos, que tenho muita simpatia por mim. Devo e quero merecer o amor daquela a quem amo, amando-a religiosamente, ou seja, ativamente. Ela está submetida à mais terrível e à mais infame escravidão, e devo libertá-la combatendo os seus opressores e incendiando no seu coração o sentimento da sua própria dignidade, suscitando nela o amor e a necessidade da liberdade, os instintos da rebeldia e da independência, fazendo-lhes recordar a sensação da sua força e dos seus direitos. Amar é querer a liberdade, a completa independência do outro. O primeiro ato do verdadeiro amor é a emancipação completa do objeto que se ama.
Não se pode amar verdadeiramente a não ser alguém perfeitamente livre, independente, não só de todos os demais, mas também e sobretudo daquele de quem é amado e a quem ama. Esta é a profissão da minha fé política, social e religiosa. Aqui está o sentido íntimo, não só dos meus atos e das minhas tendências políticas, mas também, tanto quanto me é possível, da minha existência particular e individual. Porque o tempo em que me poderiam ser separados esses dois gêneros de ação está muito longe da gente. Agora o homem quer a liberdade em todas as acepções e em todas as aplicações dessa palavra. Ou então não a quer de modo algum. Querer a dependência daquele a quem se ama é amar uma coisa, e não um ser humano. Porque o que distingue o ser humano das coisas é a liberdade. E se o amor implicar também a dependência, é o mais perigoso e infame do mundo, porque é então uma fonte inesgotável de escravidão e de embrutecimento para toda a humanidade. Tudo que emancipa os homens, tudo que, ao fazê-los voltar a si mesmos, suscita neles o princípio de sua vida própria, da sua atividade original e realmente independente. Tudo o que lhes dá força para serem eles mesmos. É verdade. Tudo o resto é falso, liberticida, absurdo. Emancipar o homem, esta é a única influência legítima e benfeitora. Abaixo todos os dogmas religiosos e filosóficos, que não são mais que mentiras. A verdade não é uma teoria, mas sim um fato. A vida é a comunidade de homens livres e independentes, é a santa unidade do amor, que brota das profundidades misteriosas e infinitas da liberdade individual. Como eu falei, um texto de Bakunin, ou o Bakunin, anarquista russo, que foi revolucionário no seu tempo, é um dos maiores pilares do anarquismo, mas o anarquismo prático, de ação. Ele não foi um grande teórico, tem esses textos dele, mas ele não foi as bases, digamos, ele não foi responsável pelas principais bases teóricas do anarquismo. Isso ficou para Proudhon, Kropotkin, Malatesta, né, e outros. Agora, isso tudo foi a minha influência do final da minha adolescência. Eu sempre fui um cara que gostava muito de ler, eu era muito fechado socialmente, tinha muita dificuldade para me abrir, para me relacionar com as pessoas, principalmente com as mulheres. Então eu estudava, eu lia, gostava de psicologia, gostava de filosofia. E entrei na arquitetura com 16 anos. Fiz 17 anos em maio, já estava no primeiro ano do meu curso de arquitetura. Estudei 5 anos de arquitetura e urbanismo na UFPR, e quando ia fazer o 6º ano, porque eu atrasei uma matéria, materiais de construção do Jakubowski, né, um professor insuportável, daqueles clássicos, e reprovei, atrasou, encavalou tudo, acabei que ia fazer o curso em vez de 5 anos, ia fazer em 6. Quando eu terminei o 5º ano, era um momento que o Roberto Freire estava se separando de todos os terapeutas e começando uma nova soma. Eu acabei me largando a arquitetura no último ano e me dediquei à formação em somaterapia. Passou poucos anos, eu já fui um terapeuta formado e trabalhei por muitos anos, 12 anos com o Freire, depois mais 12 anos sozinho com a Sommaier, e larguei a terapia. E agora, com o meu terreno, nos últimos anos que eu venho brincando de autobioconstrução, fazendo experiências, fazendo vivências, estudando muito autodidaticamente, para agora começar realmente a construção de uns cantos alternativos no terreno, com esse projeto da pousada biocoletiva que eu estou convidando sócios para que entrem com dinheiro para no futuro dividirem temporalmente os espaços para poderem usá-los de uma forma turística e econômica. Ou vão lá curtir, ou oferecer para amigos, família, ou alugam para pessoas conhecidas, ou caso não queira entrar nesse lado comercial, eu, morador de lá, vou alugar e a renda é convertida para o proprietário, para os sócios. Né? E eu estou fazendo de uma forma meio diferente, né? Uma coisa alternativa, né? Informal e com as minhas características maluco beleza. Bom, não preciso mais desse óculos. Esse formato é engraçado porque se eu me olho, eu estou me olhando meio para cima. E para poder fazer a filmagem, eu olho para a câmera que está embaixo.
Daí eu não me vejo. Daí eu tenho que me concentrar para ficar falando para um ponto ali. É uma tentativa de gravar com a câmera de cabeça para baixo para ver se funciona melhor a gravação. Buenas. Então, eu coloco essa carta não só porque hoje é Dia dos Namorados, mas porque esse anarquismo, principalmente o libertário ligado à afetividade, foi a base do anarquismo somático que eu trabalhei a minha vida toda praticamente. Somente quando chegou a pandemia, essa crise, né, da possibilidade de uma digamos, de uma crise mundial que foi mais fake, né, mais produzida pelo sistema do que realmente uma coisa de saúde, e que me fez refletir muito sobre o meu viver, sobre o que eu fazia, sobre o que eu queria, e daí eu nomeei de supravivencialismo. E comecei a fazer meu blog, né, fortalecer meu projeto dentro do YouTube, me fiz de youtuber, comecei a ganhar dinheiro, monetizei o canal e comecei a ganhar dinheiro como youtuber, mas nunca resgatei o dinheiro, porque acumulei $150 lá no YouTube e acabei perdendo o canal inteiro, por causa de censura em alguns vídeos meus da Soma, de pessoas nuas fazendo exercícios somáticos. Enfim, perdi o canal, perdi todos os vídeos lá, criei meu blog e venho desenvolvendo essas ideias supravivencialistas. E no ano passado veio uma crise forte, que veio por causa de questões jurídicas, questão de pagamento de pensão para o meu filho, mandado de prisão. Vou falar isso nos próximos Diários de um Bruto, porque provavelmente eu vou ser preso, vou ficar 30 dias enjaulado para poder pagar, entre aspas, uma dívida de pensão, porque a minha ex não quer negociar. Deixo um parênteses aqui que isso eu vou aprofundar mais para frente, mas eu não tenho nenhum incômodo dessa situação, porque nunca houve problema financeiro na formação do meu filho, ela sempre ganhou mais do que eu, e em contrapartida eu nunca quis pagar pensão, porque nosso acordo que a gente fez, inclusive no cartório na época, quando minha ex assinou ainda com testemunhas das duas partes, mais dos dois lados, a ideia era que houvesse um revezamento do cuidado do nosso filho. E eu sempre quis cuidar do meu filho. Daí, se ele ficasse comigo, a cada 2 anos eu não pagaria pensão, ela não pagaria pensão, e quando ela ficasse com ele, eu não pagaria pensão. Isso foi um acordo nosso. Daí ela rompeu com isso, acabou engravidando, tendo um outro filho pequeno, e nunca quis abrir mão do meu filho. Usou a justiça para me enganar, pegar a guarda do meu filho, pegar uma pensão, tentar pegar uma pensão absurda, que ela sempre soube que eu era alternativo e nunca trabalhei para juntar dinheiro, mas ela mentiu na justiça que eu ganhava super bem, que eu tinha que pagar 2 salários mínimos de pensão, enfim, as coisas da mediocridade da justiça femista do Brasil, né, que tenta uma justiça misândrica, digamos assim. Agora, bom, vou aprofundar isso mais para frente, só estou abrindo esse parêntese porque eu estou falando dessa questão e eu tenho uma plena consciência de que um dia, talvez, ele queira morar comigo, mas já vi que ele foi feita a cabeça dele, né, adolescente e tudo mais, vai agora talvez migrar para a Europa, não sei quando verei meu rudazinho de novo, mas se lá vi. A natureza tem seus ciclos, seus tempos, e eu espero, um dia que ele se aproxime de novo de mim, como eu tentei fazer com a minha primeira filha, que também foi de uma forma alternativa, sem pensão, sem nada, e morou comigo também em Visconde de Mauá, mas a mãe da minha primeira filha não criou um ranço comigo, ou não foi para um lado tão capitalista, digamos assim, na nossa relação. Então, eu estou colocando isso porque essa crise que veio no ano passado, com o pedido de pensão, o mandado de prisão e outros perrengues até do terreno lá com a justiça, me fizeram dar uma fugida aqui para o Rio, para ser acolhido pelos meus irmãos, pela minha mãe, ser cuidado um pouco aqui. Fiz esses trampos alternativos para juntar uma grana, que foi o caso do Airbnb e de cuidar de um idoso com Alzheimer, meu cunhado. E
estava me preparando para voltar para Visconde de Mauá já nessa transição de maio para junho, só que acabou que por alguns problemas, alguns perrengues, acabei adiando um pouco e vai ficar para agora, depois do solstício de inverno. Né? Vai ficar para a 7ª lua desse ano, Serpente Madeira. E nesse atraso, estou aproveitando e fazendo esse diário de um bruto aberto, que é para as pessoas conhecerem um pouco os meus vídeos, a minha fala, como eu penso o mundo, e é um início de construção teórica para um futuro livro, provavelmente, sobre o que é o supravivencialismo. Bom, agora, o que eu aproveito dessa carta do Bakunin? É que ela foi uma das coisas que me fez reforçar o anarquismo dentro da minha visão, porque eu sempre fui um crítico a essas ideologias por ideologias. Eu entendo a questão econômica, mas essa visão de que tudo é classe econômica, eu mantenho essa crítica social, mas não vejo que é coisa assim. Eu vejo a vida por um lado biológico, que eu descobri dentro da Soma, dentro do Roberto Freire, falando em originalidade única e anarquismo, mas que se completou e revolucionou dentro de mim com a biologia do conhecer, do Maturana, que me fez criar a Somaê. E a Somaê foi uma transição, digamos assim, entre a Soma e a Soma Eu. Uma experiência que durou o mesmo tempo que eu pratiquei Soma, quase 12 anos de Soma, 12 anos de Somaê. E agora eu estou nessa fase que a Soma Eu não existe em termos práticos, né? O supravivencialismo é um fracasso em termos de público, né? Tive 2 clientes e tenho um atual só. 2 que se propuseram a fazer as mandalas ontogenéticas, as mandalas, as minhas 3 mandalas, e um deles nem terminou as mandalas e o outro agora ainda está retomando para terminar essa mandala. Enfim, eu vou manter o projeto da Somaê, do supravivencialismo, porque eu acredito. É uma como eu me construo enquanto pessoa, é ter uma ideologia que pega partes do que existe na cultura humana, mas eu não vejo ela ainda totalmente pronta para poder me entregar, me jogar em alguma coisa totalmente. Não existe uma religião, uma ideologia, alguma coisa que eu possa dizer, não, isso eu acredito totalmente. O que eu acredito são partes, são pedaços de coisas que eu vou construindo um olhar diferente. E esse anarquismo é a ideologia que sempre foi a que mais se aproximou do meu ideal de vida. Porque não só o anarquismo enquanto ideologia pura dos clássicos, do Bakunin, que eu li Kropotkin, li Malatesta, até Tolstói de uma forma mais, digamos, literária, né? E principalmente Proudhon, que é o clássico que brigou ferrenhamente contra o Marx e sua mediocridade, não só teórica, mas a mediocridade prática de vida dele que ele fez para acabar com as internacionais, por exemplo. Mas isso é uma história que poucas pessoas conhecem, porque é hegemônico o pensamento, pensamento é totalizante. Ou você acredita nos liberais, que vão desde os liberais clássicos até esses anarcocapitalistas que são contra o Estado, ou você acredita no comunismo, que virou uma coisa de capitalismo de Estado e que se afastou da ideia de que um dia chegaria ao comunismo pleno. Se vive essa transição da ditadura comunista eterna. E se caiu no capitalismo do Estado, como a China. Então, a China tem bilionários como os Estados Unidos, tem uma riqueza como os Estados Unidos. Talvez uma desigualdade social um pouco menor, mas é aquele jogo que ainda fica nas retóricas, né? Desigualdade social versus liberdades individuais, né? Que são muito relativos os dois termos, porque não existe liberdade individual também dentro do capitalismo em que os bilionários fazem o que querem e os pobres ficam explorados pelo sistema, pagando mais impostos que os bilionários para manter os bilionários, mas tudo isso se mantém. Eu tenho 56 anos, vejo a tecnologia que aconteceu, hoje a gente tem celular, tem coisas assim que são totalmente diferentes da realidade da minha adolescência, mas a desigualdade social piorou. Isso que é o complexo da vida. Algumas coisas aparentemente melhoram, como a tecnologia. Aparentemente, porque existem tecnologias que se perderam e eram melhores antigamente, ou com mais qualidade.
E essa coisa da industrialização, da massificação, da cultura de massas, do jogo de poder, é tão complexo a vida que as coisas, de uma certa forma, vão piorando com o tempo. Então, nesse piorar, eu vejo que o anarquismo também ele piorou. Não vejo mais, também estou afastado, então não é uma crítica ao movimento anarquista, porque ele sempre foi uma coisa assim muito, muito limitada o alcance. E com o avanço das mídias nas últimas décadas, as mídias digitais da internet, o anarquismo que poderia crescer e se desenvolver, que é a base dessa tecnologia, inclusive da internet, né, foi cooptada pelo poder, pelo capitalismo, as grandes empresas, os grandes poderes, essa tecnologia das big techs, né? Então o que acontece? Hoje o anarquismo me parece, posso estar sendo superficial nisso, mas me parece mais ainda utópico ou escondido na sociedade do que da minha época, do que há 30, 40 anos atrás. É incrível isso. E hoje ainda se confunde, o libertarismo virou essa palhaçada de anarcocapitalista, que sempre foi uma coisa medíocre, infantil, boba, mas que tem uma força tremenda hoje. O pessoal é contra o Estado, como se o Estado fosse o grande mal, e não vê o que está por detrás das camadas, não entende que o Estado é manipulado por pessoas, pelas grandes, a elite internacional. Enfim, é um jogo que eu tenho as minhas crenças, não são verdades, são pontos de vista, mas isso me faz hoje não acreditar mais no anarquismo, nem semanticamente, porque eu não quero, isso eu vou aprofundar em outros momentos, mas não quero ser contra um governo, a anarquia, né, sem governo, acho que não é esse o conceito que eu quero viver. Então eu criei essa palavra supravivencialismo, que eu não acho que era pouco usada, é pouco usada no mundo, para tentar criar uma força do que eu penso. Então o supravivencialismo não é uma ideologia no sentido de ser comunismo, capitalismo, anarquismo e supravivencialismo. Não, é uma coisa mais complexa, porque é como se fosse um aprofundado anarquismo somático, só que com a raiz da biologia do conhecer. Então isso não vai dar para explicar nesse vídeo, lógico. Eu só estou tentando mostrar para vocês como o meu pensamento, eu procuro estar evoluindo, mudando ele como eu estou mudando, como eu estou envelhecendo. E tem coisas na vida que pioram, mas tem coisas que melhoram com a idade. Então é nesse jogo que eu prefiro muito mais o supravivencialismo do que tudo que eu já fiz na vida antes. Então não tenho não sou saudosista de achar que o passado foi melhor. Já vivi muitos momentos bons na Somaie, mas de uma certa forma esse isolamento aqui de estar zerado, com quase ninguém acreditando no que eu penso, pelo menos economicamente, querendo trocar ou pagar por isso, não me incomoda, porque eu vou para esse meu plano B que virou o plano A, que é fazer a minha pousadinha biocoletiva lá em Visconde Mauá, que é aproveitar o terreno que tem mais de 35 mil metros quadrados, que 95% é floresta e tem uma nascente, um córrego ali, para poder aproveitar a natureza, viver na natureza e ofertar isso de uma forma preservacionista, para preservar esse ambiente de uma forma mais natural possível, com pessoas que queiram investir e ter um canto lá para se hospedar quando forem para Visconde de Mauá. Então vai ser um investimento econômico, mas vai ser a minha aposentadoria no sentido financeiro, porque eu nunca guardei capital, nunca economizei nada na minha vida e não tenho renda. Então vai ser dentro da pousada biocoletiva que eu pretendo daqui a uns 10, 15 anos, que eu tiver com mais dificuldade ainda de vida, a velhice chegar mesmo, né? Porque ainda não me sinto velho, não cheguei nos 60, estou quase lá, mas não cheguei nos 60. E velhice mesmo é a partir de 70 hoje em dia, né? 75, de uma forma mais científica, digamos assim. Agora, o que acontece? Bakunin. Amava essa carta, amava a ideia. Tentei fazer isso do meu jeito de várias formas, nos meus amores, nas minhas relações. Só que hoje eu tenho discordâncias. Hoje eu já não penso como antes, né, digamos assim, quando ele fala literalmente, agora eu não vou pegar o texto, tá difícil aqui, mas quando ele fala que eu quero lutar contra os opressores do meu amor,
Uma coisa é o meu amor enquanto eu pessoa, o meu amor por mim mesmo, né? O meu sentimento amoroso, como diria Roberto Freire. Outra coisa é meu objeto do amor, isso é a pessoa que eu amo. Eu não tenho que lutar pelos opressores do objeto do meu amor. E eu já pensei que tinha que fazer isso. Porque é como se eu tivesse uma idealização do que é melhor para mim e eu quisesse esse melhor para minha companheira, para os meus filhos, para os meus amigos, para a sociedade como um todo. Então a ideia do anarquismo, de uma certa forma, hoje para mim é autoritária. Porque uma coisa é a natureza, é a biologia, que leva a gente a ver a vida como ela é e aceitar ela como a vida é, como ela se apresenta. Outra coisa é a gente botar na cabeça uma ideologia que eu acho melhor para mim e quero projetar isso melhor para toda a sociedade. Mas o outro cara não acredita que é melhor para ele. E eu vou ficar brigando com ele, para debater com ele, para convencer o outro do que é melhor. Isso que é uma das primeiras mudanças do meu anarquismo pro supravivencialismo. Eu não quero convencer ninguém. Porque eu não me acho mais certo que ninguém. Porque eu acho que uma pessoa que goste mais de dinheiro, prefira o dinheiro do que o sexo, por exemplo, eu sou um cara que prefere o sexo do que dinheiro. Prefiro amar, prefiro fazer coisas do meu prazer cotidiano do que acumular dinheiro. Antigamente eu achava errado, né, que a outra pessoa achasse isso, que ela tinha uma certa doença, uma certa neurose, que ela tivesse algum problema na evolução dela enquanto pessoa que levou ela a acreditar que o dinheiro é a solução. E tinha as explicações biológicas, dentro do Gestalt, dentro da bioenergética, dentro do anarquismo, né, dentro da antipsiquiatria, E hoje, eu acho que, vindo um pouco, isso já veio desde a biologia do conhecer, do Maturana, né, de que o importante é estar vivo. Estar vivo, você ainda pode fazer mudanças estruturais, organizacionais na sua vida para viver e sobreviver. Nisso veio esse supraviver, que é viver para mim é pouco, como diria o Freire. Eu quero estar amando. Né? Se eu fosse Roberto Freire, o amor é o que justifica a vida. A ausência de amor é a morte ainda insepulto. Agora, para mim, o amor ele não é um amor mais condicionado a uma ideologia. O amor, pela biologia do conhecer, é a aceitação do outro como um outro legítimo. Isso é, o outro sendo o que ele é, se eu amar, se eu aceitar essa pessoa como ela é, esse é o meu amor. Então, meu amor não precisa aceitar pessoas iguais ou pessoas que tenham a mesma ideologia, a mesma religião que eu, o mesmo pensamento que eu. Lógico que são facilitadores, né? Ambientes sociais, amizades, tudo isso facilita o amor. Mas o amor não está a ver com isso. Eu sinto amor pelos meus filhos que independe de onde eles estão, o que eles estão fazendo. E esse amor incondicional, lógico que provavelmente tem limites, né? Mas esse amor incondicional é uma coisa que tem uma transição que é como trazer isso para a relação, para ser relacional, para não ficar simplesmente num sentimento amoroso. Como é a relação amorosa? Então, essas mudanças que eu vejo dentro do amor, por exemplo, já não me sinto tão bakuninista, ou bakuniniano, ou pensando como Bakunin. Nesses aspectos, por exemplo, de idealizações. Ele tem idealizações de verdade, ele tem idealizações do que é o melhor, tudo mais, e eu já não tenho mais isso, porque a biologia do conhecer me fez entender melhor essa mecânica entre o que são as palavras que geram um pensamento em cada um e como eu construo um universo dentro de mim. E cada pessoa vive num universo. Cada pessoa é um universo. Isso é muito complexo. Eu acredito no multiverso, mas não nesse multiverso da física contemporânea que cria 11 dimensões e existe o multiverso. Vamos denominar a multiversa. Vamos colocar um feminino aí, porque já vi isso ligado ao Maturana, acho que tem mais lógica. Então eu acredito na multiversa, mas a multiversa não está ligado à multiplicação de dimensões. Tá? É a multiplicação das unidades pensantes, criadoras do universo. Ou seja, existe um multiverso porque cada pessoa, cada observador da realidade é um universo.
Isso é muito complexo de falar para as pessoas que seguem um pensamento linear bidimensional, que é a maioria das pessoas hoje em dia. É difícil falar de um pensamento tridimensional porque as pessoas estão apegadas à bidimensionalidade das palavras. As palavras, elas para chegar no nível tridimensional, ou vai via poesia, que é um caminho mais fácil, mas menos racional. Agora, pela racionalidade, existe uma complexidade muito grande para desenvolver esse pensamento tridimensional, porque existem muitas bases, muitos pilares que fazem essa construção ter uma outra organização estrutural, organizacional. E as pessoas já têm pilares que são construídos para a sua cultura, para o seu pensar, para o seu viver, e que elas confundem esses pilares como sendo elas mesmas. Então elas não querem, às vezes, destruir certos pilares que foram construídos na sua educação, no seu viver, para poder começar outros pilares. E não dá para fazer isso. Ou dá e fica esquisito, fica uma construção meio... se está viva, né, tá boa, mas a ideia é o quê? Uma reconstrução. Freire falava, não, tem que destruir tudo para recomeçar a construção. É bonito a ideia, mas não é prático. Porque a gente não vai destruir tudo, a gente não vai voltar a ser criança, não vai voltar a ser bebê e começar do zero. A gente tem que pegar essa construção que existe, que é o nosso viver, nossas neuroses, e questionar. E fazer uma reforma total. E eu posso fazer uma reforma, eu preciso manter o telhado. Então eu vou criar novas estruturas, mas depois que essas novas estruturas começam a ficar fortes, firmes, eu posso tirar as antigas. Se eu tirar as antigas antes, o telhado cai e fica uma demolição. A gente precisa construir novas estruturas internas de pensar, de acreditar, de desejar, para a partir dessas novas estruturas a gente daí sim eliminar as velhas. Essa comparação que eu faço com bioconstrução é porque na psicologia é muito difícil fazer isso com palavras. E eu tento a fugir cada vez mais das generalizações. Não adianta fazer aqui um livro, fazer uma coisa redonda, perfeita, que seja a partir do meu pensar teórico. Se o supravivencialismo acontecer ou não, vai ser dentro de pessoas que se aproximem e troquem comigo de algum nível. Ou vai ser virtualmente, através das 3 mandalas, através dos papos que eu posso fazer virtualmente, como se fosse uma terapia por videoconferência. E talvez pessoas que se aproximem por um projeto que eu tenha, que é retomar a minha atividade corporal pela Soma Capoeira, ou o que seria talvez um projeto que eu quero fazer mais para frente, que são visitas e vivências no terreno, em Visconde de Mauá, em que a gente possa recuperar experiências antigas das maratonas de campo, da Soma, Somaê, mas ligadas desde a autobioconstrução, mas principalmente ao supravivencialismo. Então isso é um projeto que deve acontecer a partir desse segundo semestre em diante, que aos poucos eu vou trazendo aqui no Diário de um Bruto. Esse vídeo já está com meia hora e para mim é o que está bom hoje em dia. Eu acho que passar de 50 minutos é demais. 20 minutos é tipo um mínimo para minha temática, para as minhas temáticas. E eu dependo, se puder, ter contribuições e feedbacks, comentários. Quem fizer comentários, seja por e-mail, seja nas redes sociais, seja por zap, e eu puder reproduzir eles, eu dou continuidade aos temas. Então esse vídeo aberto, se alguém falar especificamente do Bakunin, do anarquismo, de coisas que eu falei aqui nesse vídeo e queiram um feedback, eu vou dar um feedback. Esse é o projeto do Diário de um Bruto. Vamos ver, né? Quando eu coloquei a numeração 001, 002 e agora esse é o 003, é porque a minha pretensão é chegar a 1000 pelo menos, né? Então vai ser 3 a 10 anos aí de fazendo vídeos para isso, mantendo um diário. Vamos ver. Eu quero me dedicar à terra, a mexer no terreno e construir. Agora, eu não sou só isso, né? Infelizmente ou felizmente, eu não sou um mestre de obras. Eu sou como disse um amigo aqui do Rio uma vez, eu sou um livre pensador. E nisso, o meu pensamento
precisa ter essas trocas. E eu estou muito masturbatório, eu estou muito comigo mesmo, com poucas pessoas. Tento nas redes sociais atingir mais pessoas, mas seja os limites dos algoritmos, atingindo pessoas que não têm a capacidade tridimensional de pensar, eu sinto que vou ficar isolado por mais um bom tempo. Talvez até o final da minha vida. Não tem problema. Cada um tem a sua construção, o seu Ikigai. E eu tô cada vez mais... Eu sempre brinquei falando aquelas letras do Raul Seixas, né? Que é o maluco beleza do supervivencialismo, do pensamento 3D. É Raul Seixista. E nesse Raul Seixismo eu falava, né, que não sei onde eu estou indo, mas sei que eu estou no meu caminho. E eu cheguei agora, nos últimos anos, a uma sensação de que eu sei onde eu estou indo. E eu sei que eu estou no meu caminho. É meio pretensioso e perigoso isso. Mas por isso que eu vou sempre, fazer a prova dos 9. Sempre, ser o advogado do diabo de mim mesmo. E essa é uma das bases do supervivencialismo. Mas vamos aos poucos. Aos poucos vamos construindo o supervivencialismo para quem queira e possa entender. Valeu! Vamos publicar e divulgar esse vídeo. 36 minutos e 33.